O uso de calças é algo tão comum em nossa vida cotidiana que raramente pensamos nas culturas que as rejeitaram, especialmente na Roma antiga, onde as calças eram vistas como uma peça inadequada, até mesmo um símbolo de barbárie. Hoje, as calças são consideradas essenciais no guarda-roupa de muitas pessoas em todo o mundo, usadas tanto para atividades cotidianas quanto para ocasiões mais formais. No entanto, no período do Império Romano, as calças eram algo completamente estranho ao seu vestuário e eram associadas a culturas fora das fronteiras do Império. Neste vídeo, exploraremos por que os romanos rejeitaram uma peça tão funcional e como essa rejeição estava profundamente enraizada em seus valores e tradições culturais. Por que os romanos não adotaram as calças, mesmo quando outras culturas do norte já as utilizavam? Vamos descobrir. A importância cultural da vestimenta romana. Na Roma antiga, a vestimenta não era apenas uma questão de conforto ou proteção contra o clima. As roupas eram um símbolo poderoso de identidade, status social e moralidade. Para os romanos, a roupa não apenas cobria o corpo, mas mostrava a posição de uma pessoa na hierarquia social e era usada para distinguir os cidadãos livres dos escravos, os aristocratas dos plebeus e os romanos dos bárbaros que viviam fora das suas fronteiras. Um dos exemplos mais claros disso era a toga, uma peça de vestuário pesada, formal e simbólica, usada pelos cidadãos romanos em cerimônias e eventos públicos. Essa vestimenta não apenas representava sua cidadania, mas também era um sinal claro de seu lugar na sociedade romana. A toga era reservada para os homens livres e de alta classe, e aqueles que a usavam estavam, portanto, mostrando sua conexão com a civilização romana, considerada o berço da cultura, do direito e da política. Embora não fosse muito prática, a toga se tornou um símbolo indiscutível da identidade romana. Por outro lado, as calças eram uma peça associada aos povos do norte da Europa, como os germânicos, os celtas e os bárbaros que viviam em climas muito mais frios que o de Roma. Para os romanos, o uso de calças representava algo completamente estranho ao seu conceito de civilização. Os romanos consideravam que as calças eram uma peça que, além de ser prática, denotava uma falta de refinamento, já que os povos que as utilizavam não cumpriam com os padrões culturais, artísticos e filosóficos que eles tanto apreciavam. A toga, símbolo de status e tradição. A toga mencionada anteriormente era o ícone da vestimenta romana. Para os romanos, usar a toga era um ato de afirmação de sua civilização, e a peça não era apenas um elemento de moda, mas um reflexo de seus valores. Ao longo da história de Roma, a toga foi vista como o símbolo mais importante de sua identidade. Era uma peça destinada a destacar a importância do cidadão romano na vida pública. Magistrados, senadores e pessoas de alta hierarquia usavam togas mais elaboradas, enquanto os plebeus, as classes baixas, se limitavam a versões mais simples. Essa diferença na vestimenta ajudava a definir a hierarquia social romana. A toga representava mais do que a cultura romana. Era a pedra angular de sua identidade cívica. Para os romanos, não havia maior símbolo de cidadania e honra do que usar uma toga. Essa peça distinguia os romanos dos povos considerados bárbaros, que usavam calças e outras peças que não atendiam aos bons padrões da moda romana. Por essa razão, a ideia de adotar calças foi rejeitada. Não seria apenas uma rendição cultural, mas uma ameaça à superioridade romana, ao conceito do que significava ser civilizado. As calças, símbolo de barbárie e primitivismo. Rejeição romana às calças estava profundamente enraizada na percepção dos povos estrangeiros e seus costumes. Os romanos pensavam que a civilização se definia não apenas pela tecnologia, arte e leis, mas também pela forma de vestir. As calças eram associadas aos povos bárbaros do norte, como os germânicos, os celtas e outros grupos que habitavam nas regiões frias do Império. Essas culturas, enfrentando condições climáticas severas, precisavam de roupas funcionais para protegê-las do frio, e por essa razão, as calças se tornaram uma peça essencial. No entanto,
Aos olhos dos romanos, as calças representavam mais do que uma simples peça de vestuário. Elas eram um símbolo de rusticidade, de falta de civilização. Para eles, os povos que usavam calças não tinham a elegância nem o refinamento dos romanos, que viam a toga como a peça máxima de distinção. Assim, as calças não foram rejeitadas apenas por serem práticas, mas porque representavam um estilo de vida que Roma considerava primitivo. Os pantalões no norte, práticos mas rejeitados. Embora os pantalões fossem uma peça essencial para os povos do norte devido ao clima, em Roma, sua aceitação foi tardia e nunca total. Durante séculos, os romanos permaneceram fiéis às suas tradições e continuaram usando peças como a toga e a túnica, que apesar de não serem práticas em climas frios, se ajustavam perfeitamente às suas normas culturais. Os soldados romanos destacados nas regiões mais frias do Império, como na Britânia ou na Germânia, começaram a adotar os pantalões como parte de seu uniforme para enfrentar as temperaturas extremas. No entanto, essa adoção nunca foi vista como uma decisão cultural, mas sim como uma necessidade funcional. Os romanos das áreas mais quentes do Império, como o Mediterrâneo, nunca adotaram os pantalões como parte de sua vestimenta cotidiana. De fato, as regiões do sul nunca tiveram a necessidade de se adaptar a essa peça, pois seu clima quente favorecia o uso de túnicas e togas. A prática sobre a estética, a adaptação dos soldados. Embora a cultura romana nunca tenha adotado os pantalões, os soldados que patrulhavam as fronteiras do Império, em particular os que viviam em zonas frias, como o norte da Europa, viam nos pantalões uma peça necessária para a sua sobrevivência. As túnicas romanas, que eram tão ideais para o calor do Mediterrâneo, não eram suficientemente aquecidas para resistir às temperaturas extremas do norte. Os pantalões ofereciam a flexibilidade e proteção necessárias contra o frio intenso, o que levou alguns soldados a adotar essa peça, apesar das leis e normas que a rejeitavam. É interessante observar que, apesar da aceitação pragmática dos pantalões entre os soldados romanos nas regiões frias, essa peça nunca deixou de ser vista como algo estranho e barbárico pela sociedade romana. Não foi até que o Império Romano começou a declinar e os costumes e normas romanas se fragmentaram, que algumas das ideias e peças estrangeiras, como os pantalões, começaram a se infiltrar lentamente na cultura romana. A longa evolução da moda romana e a adoção tardia dos pantalões. O processo de adoção dos pantalões foi longo e cheio de contradições. Enquanto os soldados nas fronteiras do Império os usavam por razões práticas, o resto do Império continuava resistindo à adoção. De fato, mesmo na queda do Império Romano do Ocidente, o uso de pantalões pelos romanos ainda era muito limitado e mais associado às tropas de fronteira e à vida militar. A aceitação dos pantalões nunca foi vista como uma moda central na vida romana, e sua adoção foi vista mais como uma curiosidade cultural do que como uma mudança radical na vestimenta cotidiana. À medida que o Império se dividiu e as fronteiras do Império Romano começaram a desmoronar, as influências de outros povos e culturas começaram a penetrar na vida romana. No entanto, mesmo nesses momentos de mudança, a figura da toga e as tradições romanas continuaram sendo muito valorizadas. Apesar da falta de aceitação total dos pantalões na sociedade romana, seu legado e a influência da vestimenta romana continuaram em grande parte do mundo ocidental. O rejeito romano dos pantalões reflete a profunda conexão que Roma tinha com suas tradições culturais. A vestimenta não era apenas um acessório funcional, mas um reflexo da identidade romana, um sinal do que significava ser parte de uma civilização avançada. Embora os pantalões fossem vistos como uma necessidade prática para os soldados nas regiões do norte, na Roma dos grandes imperadores, os pantalões eram mais do que uma simples peça de vestuário. Eram um símbolo da luta constante entre o tradicional e o prático, entre o antigo e o novo. Os romanos podem ter rejeitado os pantalões por sua associação com os povos bárbaros, mas as circunstâncias, o clima e a necessidade de adaptação eventualmente forçaram alguns deles
a adotar essa peça. No entanto, essa adoção nunca foi completamente aceita ou validada culturalmente pela sociedade romana, o que mostra como as tradições, por mais práticas que sejam, podem ser difíceis de mudar, mesmo diante da necessidade. Essa história é um lembrete de como as culturas se definem não só pelo que adotam, mas também pelo que rejeitam. E no caso dos romanos, o rejeito dos pantalões foi uma forma de manter sua identidade e os costumes que os definiram como a civilização mais avançada da antiguidade. O rejeito dos pantalões em Roma é uma amostra fascinante de como a vestimenta não cumpre apenas uma função prática, mas também reflete uma identidade cultural profunda. Os romanos, sempre orgulhosos de sua civilização, viam nos pantalões uma peça estranha, algo que não pertencia ao seu mundo. Para eles, as togas, as túnicas e as vestimentas que escolhiam representavam seu lugar na história, seu status e sua moralidade. Agora imagine que você pudesse escolher entre as tradicionais togas romanas ou se adaptar aos pantalões dos bárbaros do norte. O que você escolheria? Você se identificaria com a sofisticação de Roma ou buscaria o conforto prático dos pantalões? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo se se interessou por essa curiosidade histórica. Também se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo interessante sobre a Roma antiga e sua cultura. Nos vemos no próximo vídeo.